Graça e paz, meus amados irmãos, que o irmão Sérgio Oliveira, em mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, falando acerca da volta do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. Vamos entender mais uma vez, com mais detalhes, com mais clareza de assunto, sobre esse assunto tão polêmico no meio do nosso meio cristão. Sobre a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, como será, quando será, como vai ser, que a Bíblia, a Palavra de Deus nos mostra, nos fala sobre esse assunto. E também nós vamos aqui discernir sobre, dentro desse assunto também, sobre outros assuntos. A gente vai também estar falando, certo? Então, vamos dar continuidade ao estudo bíblico, a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento. Eu já fiz uma série de estudos bíblicos anteriormente sobre esse assunto, mas agora estou refazendo novamente para que, atendendo algumas perguntas, algumas indagações, para que a gente possa fluir melhor através desse assunto. Então, venha comigo, abra a sua Bíblia, mostre a sua espada, a Bíblia, a nossa luz, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, para que a gente possa entender essa verdade através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, pegue sua espada, vamos abrir as nossas Bíblias, Lembrando que estamos aqui no vídeo 2, Fiz um vídeo de introdução, o vídeo dos tempos finais, o vídeo de introdução, e fiz o primeiro vídeo que fala a respeito dos primeiros capítulos, versículos, para a gente entender melhor sobre esse assunto, a posição da igreja dentro da volta de Jesus, como nós devemos proceder, como a igreja deve andar, a maneira que o Espírito Santo de Deus trabalha no meio do seu povo, para que a igreja ande no sentido correto, certo? Através da palavra de Deus. Então já fizemos o primeiro estudo, e agora nós vamos dar continuidade, que o vídeo 2 dando continuidade nesse estudo. Nós aprendemos anteriormente que a igreja, ela faz um trabalho semelhante ao de João Batista. João Batista, que foi profeta, filho de sacerdote, porque não existe profeta sem sacerdote. Então, João Batista, ele batizou o Senhor Jesus Cristo. E ali ele desejou ser batizado, como a gente vê no texto, mas Jesus Cristo disse, deixa cumprir toda a justiça, ou seja, todo o plano tinha que ser elaborado, tinha que ser cumprido, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ali, João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, porque João Batista tinha autoridade dada por Deus para batizar o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, João Batista, ele preparou, Isaías profetizou acerca dele, profetizou acerca desse momento também, do ungido, que ali ele era um preparador de veredas, preparador de caminho para a entrada do Messias, do Mashiach, Yahshua Mashiach, Yahshua HaMashiach, ou seja, Jesus ou Messias, certo? Então, essa preparação a igreja faz também agora na volta do Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus voltar, Deus tem um povo na terra preparando o caminho, preparando as veredas, o remanescente fiel, o povo justo de Deus, os santos do Senhor, preparando as pessoas, pregando a palavra, pregando o Evangelho. Jesus Cristo só volta quando o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. A gente vai ver isso agora também. Então, a igreja faz o papel de João Batista e o papel também de Elias, porque Elias foi o reformador do seu tempo. São as duas testemunhas, Elias e João Batista, porque Elias também foi o quê? Ele foi um reformador na sua época, Você vê que Acabe disse, és tu o perturbador de Israel? E Elias disse, eu não sou perturbador de Israel, mas vós tem perturbado a Israel, porque se desfez das leis de Deus. Então o povo de Deus é um povo que ele leva a arca, Ele procura cumprir a lei, ele procura viver na graça, mas cumprindo a lei de Deus, são os 10 mandamentos e também os princípios. Porque o espírito de profecia, o povo de Deus tem um espírito de profecia, que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito de profecia. Então devemos entender o nosso papel dentro da mesma mensagem, dentro daquele mesmo ímpeto, dentro da mesma força, no mesmo espírito da época de Elias e de João Batista. Elias foi um reformador na sua época, nós também somos reformadores hoje, trazendo a verdade à tona, trazendo o conhecimento à tona para que as pessoas possam fluir na graça do conhecimento. E, da mesma forma, João Batista, ele preparou o caminho para a entrada do Messias. Na verdade, também o povo que viver antes da volta de Jesus, são preparadores para a grande volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é então prepare-se para as grandes revelações do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos abrir aqui nossas Bíblias, aqui no livro de Mateus, certo? O livro de Mateus, a gente vai decorrer muito aqui sobre a nova aliança,
né? Já vimos algumas coisas também na Antiga Aliança, que é a mesma aliança, apenas uma é a sombra da outra, né? O apóstolo Paulo disse, todas essas coisas são sombras daquilo que havia de vir. Amém? Então vamos abrir aqui também no livro de Mateus, um dos livros mais conhecidos, né? Podia abrir também Lucas, mas vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo 24, né? Onde o Senhor Jesus Cristo, ele explica sobre o final dos tempos, o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, que diz, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, né? Ele fala, quando se aproximaram dele, seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, você vê que Jesus estava ali, então os discípulos mostraram a ele as construções do templo. Verso 2 ele diz, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então o Senhor Jesus Cristo profetizou acerca da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, o calendário ele é antes, né? Ele foi dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ano 1 depois de Cristo, começa o primeiro século. E no primeiro século, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Então Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo ele usa como um exemplo, ele exemplifica sobre a destruição no final dos tempos do mundo, sobre a sua volta no final dos tempos. Naquela época ele o quê? Ele iria cumprir o seu ministério de 3 anos e meio, depois a igreja cumpriria mais 3 anos e meio, até chegar aos diáconos, né? Até chegar na perto de Estevão, os outros diáconos serem escolhidos, para que a igreja propagasse, para que ali também, depois daquele grande movimento de Atos capítulo 2, onde a igreja foi ungida oficialmente, começaram ali o cristianismo, porque o Senhor Jesus começou a fundar o cristianismo, mas oficialmente ele disse, olha, estáis apercebidos todos em um só lugar, porque eu vos batizarei com o Espírito Santo. E ali, oficialmente, a igreja foi batizada pelo Espírito Santo de Deus, e ali Pedro pregou, logo mais Pedro pregou para várias pessoas de outras nações, né, e as pessoas entenderam que ele estava pregando as boas novas para aquelas pessoas que não eram judias, não faziam parte dos Yahudins, ou seja, o povo judeu, eles não faziam parte, mas eles queriam entender a verdade. E ali as boas novas foram pregadas para aquele povo, e eles levaram também para as suas nações, cada qual na sua língua, e os judeus falaram, né, e houve o Espírito Santo interpretou para que aquelas pessoas de outras nações entendessem, né, do dom de línguas, amém? Então, ali, eles cumpriram ali uma parte do tempo determinado por Deus. Depois a gente vai ajudar essa questão do tempo. Cumpriram uma parte do tempo determinado por Deus, e ali o Senhor Jesus exemplificou o fim do mundo. Quando a destruição de Jerusalém, ele disse, olha, quando pois viste que a abominação da desolação estiver no templo, quem lê entenda, né? Qual falou o profeta Daniel. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele profetizou a destruição que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Porque o general Tito, juntamente com o exército romano, ele invadiria a cidade, destruiria tudo, inclusive o templo de Deus ali foi destruído, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, no verso 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, ali, através daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, os discípulos se preocuparam muito, porque eles perguntaram, Senhor, dá um sinal, nós precisamos nos preparar. Então, você vê que os discípulos eles tiveram aquela vontade, aquela ânsia de se preparar para aquele momento, para a destruição de Jerusalém, onde seriam dispersos os povos. Ali seriam dispersos os povos, por quê? Por causa do pecado do povo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, eles pediram para que, se aquele homem fosse inocente, o sangue dele caísse sobre ele e sobre seus filhos. Ou seja, ali eles fizeram uma sentença para eles, porque na verdade Jesus Cristo era justo, né? Muitos queriam que o Senhor Jesus não fosse crucificado, mas era mistério, era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado para que nós tivéssemos a salvação. Porém, o povo que não creram, eles blasfemaram do nome do Senhor Jesus. Então, eles blasfemaram porque eles não acreditaram, eles negaram o Espírito Santo de Deus. Quando você nega o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo
convertendo do pecado, da justiça e do juízo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então aquele povo ele blasfemou e tiveram o quê? Uma sentença de juízo. Jerusalém foi destruída. Deus permitiu que outros povos destruíssem Jerusalém. E ali o povo foi disperso, né? Voltando só em meados de 1948, com a resolução da ONU, onde mais uma vez Israel seria proclamado como nação, e o povo até hoje está retornando para a sua nação lá no Estado de Israel. Então, isso é muito sério, porque a responsabilidade é grande do povo de Deus agora na volta do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos reparadores de brecha. Há uma profecia lá em Romanos capítulo 11, depois a gente vai estudar sobre isso, Romanos capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele fala que ali aquele povo judeu, eles vai receber o entendimento, ele vai ser enxertado novamente dentro da verdadeira oliveira. Então ele vai ser enxertado novamente, aquele que não estava crendo, ele vai crer. O Senhor vai dar um último sinal de misericórdia para o seu povo, para todo aquele judeu que crê, ter o Espírito Santo de Deus para crer e confirmar que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o Salvador. Porque vem aí o anticristo, e nós vamos falar mais sobre isso. O anticristo ele vai enganarão a muitos. A Bíblia diz que se possível for, enganaria até os escolhidos, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então é momento de muita atenção, é momento de muita... A Bíblia diz aqui, no verso 4, né, que ele fala que eles pedem sinais sobre a consumação do sexo. E lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? É o que está acontecendo aí nas nações, é o que está acontecendo aí sobre as pessoas dizendo que são Jesus Cristo. Não só aqui no Brasil, nós temos aquele famoso Henrique Cristo, nós temos aí na Europa também homens vestidos de Jesus Cristo, que se parecem com o seu Jesus, aí diz que é Jesus Cristo, outros que nem se parecem e dizem também que é Jesus Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado acerca disso, porque o Senhor Jesus já explicava isso, já no sermão, né? Vamos ver aqui no verso 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumor de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, né? Então, já de muito tempo a gente vê guerras e guerras, terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores para se consumar a grande tribulação. A Bíblia diz aqui, ó, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Veja bem, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Ou seja, a grande tribulação, a tribulação do princípio das dores, ela já inicia, já estamos no princípio das dores. Porém ela é chamada também de tribulação. Ou seja, o povo ele passa por uma tribulação. Porém a grande tribulação, o povo de Deus também vai estar na terra. Por quê? Porque o Senhor Jesus não pode voltar antes que se cumpra toda a profecia. Você vai ver isso aí, né? Então nós temos que ter cuidado com esse entendimento de que o povo não passa pela grande tribulação, só se morrer antes, né? Se por acaso, né, as pessoas, eu, você e outras pessoas que estamos aqui prosseguindo nesse ministério, se a gente morrer antes da volta de Jesus ou antes de se manifestar o anticristo, claro que a gente não vai passar pela grande tribulação. Mas se a gente viver até lá, se a gente conseguir permanecer, se for dado por Deus essa missão, essa responsabilidade, né, se for concedido por Deus, eu chegar nesse tempo da manifestação do anticristo e eu estiver vivo, eu passarei. Porque o Senhor Jesus, não se engane, meu irmão, o arrebatamento ele não se dará antes que se cumpra toda a profecia. É um engano você achar, cuidado, né? Houve aí esse movimento aí há 150 anos atrás do pré-tribulacionismo, do arrebatamento secreto, né? Enganando o povo de Deus, dizendo que o povo de Deus não passa pela grande tribulação. O povo de Deus está na terra durante a grande tribulação. Terá que ter povo de Deus, terá que ter os representantes de Deus. Cadê os atalaias? Cadê os representantes do Senhor quando Jesus voltar? Porque Jesus Cristo só volta, meus amados, quando se manifestar o anticristo. Jesus Cristo não pode voltar sem antes se manifestar o filho do pecado, o filho da perdição, como diz lá no livro de 1 e 2 Tessalonicenses. Só volta quando se manifestar. Então haverá um povo de Deus. Eu ou você só não estaremos lá se nós morrermos antes. Se nós estivermos vivos, se for concedido por Deus, nós vamos estar. Os seus filhos vão estar. Então, é momento de preparação. Agora, existe uma diferença. Nada pode atingir o povo de Deus. O povo de Deus que vê nesse tempo
nenhuma praga, nenhum inimigo, nada, nenhuma doença, nada pode afetar o povo de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não pode lhe tocar. Está lá no livro de 1 João, carta 1 João. Então o Salmo 91 diz: 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Você não será atingido de maneira nenhuma. Deus está te protegendo. A Bíblia manda o Senhor acampar anjos ao teu redor. Ao teu redor. Então você não será atingido, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Lá em Efésios diz que você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Não temas, meu amado. Não temas, minha irmã. Não temas, meu irmão. A Bíblia diz lá em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Então não temas. Não fica assombrado, o que vai ser, as pragas vão cair, alguma coisa vai cair, está acontecendo guerra, fome, terremoto, isso, aquilo, outro. Jesus Cristo orou na oração sacerdotal: Pai, não os peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Creia na palavra de Jesus Cristo. Deus não vai deixar acontecer mal com você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você verdadeiramente é um filho de Deus, um filho de Abraão na fé, um filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo de Deus com você. Deus não vai deixar que caia um fio de cabelo seu. Creia, é crer. Amém? E Deus mandou naquela época da destruição de Jerusalém, Deus deu um sinal para o povo, para que o povo se protegesse. Nas pragas do Egito, na última praga, né, da morte dos primogênitos, Deus disse: olha, você mate um cordeiro de 1 ano, ponha o sangue nas ombreiras da porta, para que quando o anjo destruidor passar, não mate os primogênitos de vocês. Vocês têm o selo era o sangue, aquele sangue simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Hoje também nós temos selo, é o Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, é o Espírito Santo de Deus. O que está em você é maior do que está no mundo. Glória a Deus. Aqui no verso 10 diz: nesse tempo, verso 10, aqui no Mateus capítulo 24, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então ali muitos hão de se escandalizar. Por quê? Porque uns vão ter muita fé, outros não vão ter. Uns vão aguentar, outros não. Aí a hora da prova é a chamada de sacudidura. O que é a sacudidura? É você, quando vai peneirar, ó, vai ficar só os bons, vai ficar só aqueles puros, vai ficar só aquele que realmente é de Deus, a peneira de Deus, a sacudidura. Deus joga para cima, aquele que é palha voa, aquele que é firme e forte, aquele que é semente verdadeira, ele permanece arraigado na palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, glória a Deus. O que perseverar até o fim será salvo, meu amado. É crer na palavra, é crer na verdade. A Bíblia diz aqui, ó, verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, este evangelho vai ser pregado a todas as nações, a toda tribo, língua e povo, e só então virá o fim. Só quando o evangelho for pregado, dá falta a algumas nações entrar o evangelho, como a Coreia do Norte, lá não é permitido, né? A perseguição do evangelho na China está sendo muito grande, em outros países também está sendo muito grande, mas o evangelho será pregado, queira o homem ou não, o evangelho será pregado a todas as nações. Está escrito aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, na palavra de Deus. Então creia na palavra, creia na verdade, em nome de Jesus, amém. Creia, seja firme, seja fiel, na força e na fé em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Vou terminando aqui essa segunda parte, tá certo? Já vou para a terceira parte também. Então você vai já aí, compartilhando, você vai curtindo, você vai comentando, você vai se inscrever no nosso canal do YouTube, canal Sérgio Oliveira. Você vai também acessando aí o nosso canal no Facebook e vai acessando também o nosso canal no Instagram, @SérgioOliveira_TB, certo? TB significa temas bíblicos. Então você já vai aí também acessando e compartilha essa mensagem, para que o evangelho, para que a palavra, para que a verdade chegue até muitas nações. Através da internet nós vamos alcançar muitas nações, e através também dos missionários que são mandados pelas igrejas, é alcançado também as nações. Seja como for, leve para o seu vizinho, leve
para alguém da sua família, leve para a sua igreja, leve para quem você achar que deve ouvir essa palavra. Seja um atalaia, seja um missionário da palavra de Deus. Leve essa palavra a quem precisa. Amém? Então, já vamos passar daqui a pouco para o terceiro estudo. Então, até lá. Shalom, shalom. Graça e paz.